Muito boa tarde, passam 11 minutos das 7, este é o programa Infinitos, um espaço que acontece sempre à quinta-feira entre as 7 e as 8 precisamente. É um espaço conduzido por Alice Marques. Hoje os convidados da Alice, dois já cá estiveram, são presenças habituais, que é o André Silva e o João Paulo Ferraz, e temos também Miguel Oliveira. Olá, boa tarde. Miguel Oliveira, que nos vai falar sobre um acontecimento muito especial na próxima segunda-feira. Já lá iremos. Ora bem, boa tarde a todos. Hoje realmente vamos ter o programa dividido em duas partes. Vamos começar com o Miguel Oliveira, que é um coach. O que é isso, Miguel? Boa tarde. O coach é uma pessoa que ajuda as pessoas a perceberem qual é que é o estado em que elas se encontram neste momento, qual é o estado que elas desejam atingir a nível profissional, a nível pessoal, e acaba por ajudar a pessoa a autoconhecer-se e a fazer esse caminho do estado em que se encontra para aquilo que ela quer atingir de alguma forma. E sei que o Miguel tem algumas técnicas para isso. Sim. Sobretudo uma. Sim. Dentro à medida que fui fazendo a minha formação em coaching e fui aprofundando, acabei por ir buscar e conhecer técnicas como a programação neurolinguística, constelações organizacionais e uma técnica da qual eu gosto muito, que é a hipnose, na sua vertente clínica. A hipnose aqui há uns tempos começou a ser usada e abusada. Não sei o que é que pensa disso. Falou-me na hipnose do ponto de vista clínico. Utiliza a hipnose para quê? Para fazer a regressão a vidas passadas, como agora é moda, ou apenas para cura? Assim, eu vejo a hipnose como uma ferramenta complementar sempre a um panorama clínico que tem que ser seguido. Uso, e é uma ferramenta muito útil para casos de cura, nomeadamente no auxílio do alívio da dor crónica, sempre com um acompanhamento médico da pessoa que vem ter comigo, também para casos de fobias. Portanto, é importante sempre ver esta ferramenta com muito respeito, as pessoas respeitar o processo da pessoa, respeitar a forma como ela quer também, respeitar o tempo e o timing, porque a vida às vezes vai-nos colocando à prova de certa forma, e eu vejo com alguma reticência quando as pessoas usam a hipnose num modo espetáculo, show-off, quando vão à televisão e faz coisas. Eu consigo perceber historicamente que há um grande mistério à volta da hipnose. Há uns 50 anos atrás, o hipnólogo de palco queria mostrar que tinha poder, e era tudo um show, e as pessoas achavam que ele controlava as outras. E isso era feito assim porque era assim que se tinha que vender. As pessoas tinham que ir ao auditório e comprar. Espetáculo. Era um espetáculo. Agora eu vejo com reticência quando é usada dessa forma. Bem, agora há o hipnotizador e há o hipnoterapeuta. São duas coisas totalmente diferentes. Exatamente. Mas a hipnose está relativamente explicada através da memória. A água tem memória, já falamos aqui, nós somos água. Além de tudo, o nosso ADN tem a memória de tudo aquilo que já fomos no tempo. Exatamente. Há um biólogo que é o Rupert Sheldrake, e eu gosto muito do trabalho dele, eu sou biólogo de formação, licenciado em Biologia e Investigação, e ele fala de campos mórficos. Portanto, ele diz que há um conjunto de... Nós, para além de uma consciência individual, que nos diz aquilo que nós somos e o que é certo e o que é errado para nós, sofremos influência de um campo familiar muito forte, e também depois vamos sofrendo influência de um campo religioso, portanto, da cultura onde nós somos também, onde nascemos e onde crescemos. Sim, é muito influente em nós. É muito influente, e quando nós nos queremos aliar um pouco desse processo, rapidamente desenvolvemos alguns sintomas. E temos o inconsciente coletivo de Carl Jung. Exatamente. Que é muito importante e é baseado neste inconsciente que nós reagimos. Exatamente, concordo plenamente com aquilo que está a dizer.
O Rupert Sheldrake acaba por dar uma definição um bocadinho mais elegante do inconsciente coletivo e tenta explicar dessa forma mais minuciosa. Um campo familiar muito forte, onde crescemos. Ao longo disso também um campo religioso, vá lá, um campo cultural e também uma consciência humana que nos diz o que é certo e o que é errado como seres humanos também. E depois há um campo mórfico coletivo que nos diz, como seres humanos e tudo o resto que também vive no planeta Terra, o que é que está certo e o que é que está errado para se fazer. Eu já agora gostaria de fazer então uma pergunta ao Miguel, que é o seguinte: a hipnose, hipnotismo, todos estes termos, acho que ainda hoje cria assim um grande medo nas pessoas. Como é que o Miguel consegue chegar às pessoas com a hipnose, uma vez que se as pessoas ficam logo com medo e se retraem automaticamente, ou muito dificilmente conseguiram tirar proveito dessa técnica? Certíssimo. As pessoas, quando têm medo de entrar num processo destes, o processo torna-se imediatamente menos eficaz. E aquilo que eu faço, e é por isso que eu faço este tipo de palestras, é dizer de uma forma simples... É que ainda não falamos da palestra. Já lá vamos. Sim, muito do trabalho que tem que ser feito nesta área prende-se com informar as pessoas daquilo que é. A hipnose é um estado natural das pessoas. Os seres humanos são os únicos animais que têm esta capacidade de ter o transe hipnótico. Ou seja, temos uma parte da nossa mente que consegue fazer tudo no automático. Por exemplo, eu aprendo a conduzir conscientemente, não é? Tenho alguma dificuldade de perceber qual é o pedal, qual é a mão que leva, mas quando eu começo a aprender a conduzir e já faço no automático, conduzir é um ato super complexo, mas eu depois já consigo conduzir e falar ao telemóvel e ver tudo à minha volta. Consigo fazer estas tarefas porque estão todas no automático. Eu estou em transe hipnótico e eu conduzo sem estar consciente do que estou a fazer naquele momento presente. Portanto, a hipnose é uma coisa natural. Nós fazemos isso, 90 ou 95% das decisões que tomamos são decisões inconscientes. Não nos apercebemos porque é que estamos a tomar. E então, a hipnose, sendo este estado natural, as pessoas não têm que ter medo da hipnose. A hipnose é o que nos distingue de outros animais. Os outros animais, os cães, os gatos, todos os animais, vivem no presente. Não ficam deprimidos porque não se lembram do passado. Alguns ficam. Ansiosos, talvez. Mas pronto, esta capacidade de desenvolver no automático e de sermos multitarefas é muito nossa, é um acontecimento evolutivo. E eu acho que realmente também muito do medo que as pessoas têm é sobre aquela, algo, como é que, agora está-me a escapar a palavra, um mito de quando uma pessoa está sob hipnose fica sobre total controlo da pessoa que está a hipnotizar. É por causa do espetáculo, do hipnotizador. E que muitas vezes não será bem assim, não sei, digo eu. Exatamente. A pessoa em transe mantém sempre o espírito crítico. Toda a hipnose é auto-hipnose. Nós só vamos até onde nós queremos, por muito que a outra pessoa possa forçar. O que acontece nesses espetáculos é que normalmente eles vão buscar pessoas que são mais desinibidas por si só e que querem fazer parte do show. Então essa pessoa, se no show eu a mando cantar ou a mando subir para uma cadeira, ela vai fazer porque ela de si já está predisposta para isso. Porque se eu for buscar uma pessoa tímida e lhe pedir para ela tirar a camisola e começar a dançar, ela não vai fazer isso. Há uma brincadeira que se fazia antigamente com cebolas, que a pessoa entrava em transe, ele dizia: olha, eu tenho aqui uma maçã muito boa para ti, vou-te dar. E a pessoa mastigava a cebola e sentia que era maçã. Mas, por exemplo, se me oferecerem a mim essa maçã, eu não ia aceitar porque até nem gosto muito de maçãs. Então ela oferecia a melhor maçã do mundo e eu botava para o lado. Portanto, toda a hipnose é auto-hipnose e nós vamos sempre até onde nós permitimos ir. E por isso é que eu acho que este processo é muito interessante. Só que aí está, temos que alguns desses mitos têm que ser colocados desmistificados. E eu vou agora cortar, entre aspas, não é? Porque acho que é o momento de anunciarmos a palestra que o Miguel vai dar, que é gratuita, a entrada é gratuita e que vai desmistificar todos estes mitos relativos à hipnose, não é, Miguel? Certo, o objetivo é mesmo esse, é as pessoas terem um acesso a um acontecimento, a uma palestra, onde possam colocar as suas dúvidas e onde possam perceber de facto aquilo que a hipnose na sua essência é e de que forma é que ela pode ajudar as pessoas
desbloquear algumas situações da sua vida, fobias, medos, dores crónicas e por aí além. Miguel, onde é que é a palestra? Quando? A que horas? Ok, próxima segunda-feira, 28 de julho de 2014, 21 horas, no Hotel Nova Cruz. É mesmo, não dá para enganar, porque é na semana da Feira Medieval, que é aquele transe coletivo que nós vivemos aqui em Santa Maria da Feira, em que todos viajamos 500 anos para trás e festejamos aqui durante uma semana. Portanto, são todos convidados para o dia 28 de julho no Hotel Nova Cruz, aqui em Santa Maria da Feira, às 21 horas. A entrada é livre e podem fazer todas as perguntas que quiserem ao coach Miguel Oliveira. Sejam bem-vindos. O Miguel vai hipnotizar alguém, se predispuser a isso? Ou não está no programa? Sim, o que se pretende é as pessoas verem a hipnose de uma forma séria. Normalmente também acontece uma coisa que é, se não acontecer, as pessoas estão sempre à espera de um pouco de magia no processo. Portanto, se não acontecer nada, as pessoas ficam ali um bocado... Agora, eventualmente, poderei, a pedido das pessoas, exemplificar uma situação de controle da dor. Se há alguém que tenha dor de cabeça e eu vou fazer a técnica de uma forma séria, para a pessoa verificar que consegue diminuir os sintomas ou até anular completamente os sintomas, também para eles terem aquela noção de que o processo é eficaz e que nós, não é por qualquer dor de cabeça que devemos ir a correr, tomar medicamentos, que há maneiras mais fáceis e mais simples, como a meditação. Aliás, está a ser usada a hipnose em certos dentistas para o tratamento dentário, não é verdade? Exatamente. O tratamento dentário tem várias fases, porque as pessoas podem ter medo do som da broca do dentista, da agulha, das anestesias, medo da dor. A maior parte, 1/3 da dor que nós sofremos é da antecipação. Nós estamos com medo da dor que vamos sentir, então já começamos a ter dor. E outra parte da dor é daquilo que já sofremos no passado com o mesmo tratamento. Então a dor é um sinal que o nosso corpo nos dá para nós podermos parar e deixar que ele cure. Então nós devemos respeitar esse sinal. Se respeitarmos, não faz sentido termos dor. Então a hipnose o que faz é apagar esse excesso de sinal que muitas vezes a nossa ansiedade gera. Então poderá haver uma situação dessas em que a pessoa, existe um mito que diz que as pessoas acham que a hipnose, a malta tem que ficar a dormir, e não é bem verdade. Nós passamos a maior parte do nosso dia em transe acordados, e portanto a pessoa que irá à frente pode perfeitamente, numa sessão de acordada, passar por este processo e em 2 minutos ver então a sua dor a reduzir, para ser um testemunho vivo e para mexer ali um bocado com as pessoas, para elas saberem também que... Miguel, eu vejo aqui no anúncio que também trata vícios, por exemplo, droga, álcool. Funciona? Ou é mais complicado, uma vez que já está mais instalado? Sim, e há uma intoxicação, não é? Sim, de tudo que eu faço, há coisas que as pessoas acham que são quase miraculosas. Pessoas que têm fobia de sair à rua, fobia de pombas, e isso é muito fácil de ultrapassar uma fobia desse género com uma ferramenta como a hipnose. Por exemplo, vícios como o tabaco, a cessação tabágica, são coisas muito complexas de tratar e de lidar. Daí que a abordagem muitas vezes seja interdisciplinar. Sei lá, um fumador faz um movimento físico de levar o cigarro à boca milhões de vezes. E é um amigo. É um amigo. Portanto, há aí uma dependência. Há um tripé que é uma dependência emocional do símbolo que é a droga. Há uma dependência física do movimento de levarmos a boca, o cigarro à boca, por exemplo, milhões de vezes, que também tem que ser contrariado. Há uma dependência química da pessoa, que normalmente também há uma ajuda nesse sentido. Portanto, é um processo que é sempre bastante delicado e as pessoas normalmente acham que é mais fácil. Não é muito fácil, porque há um simbolismo associado do amigo, é o companheiro que preenche um vazio emocional que surgiu em nós, e então isso tem que ser tratado de forma multidisciplinar, mas até pela sensação de relaxamento que a hipnose ajuda a provocar no indivíduo, também traz muitos benefícios, sendo que eu sou apologista de manter sempre o quadro
perfeitamente aberto. Portanto, uma pessoa, um dependente de drogas, deverá ter sempre um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, e poderá usar a hipnose e outra terapia complementar, sessões de reiki ou coisas assim desse género, porque tudo isso vai ajudar a ultrapassar de uma forma mais fácil e natural. Não é, às vezes não é tão fácil quanto parece, de facto. Ora, nós convidamos o Miguel Oliveira a ficar connosco até ao fim do Infinitos. Também convidamos os nossos ouvintes, caso o pretendam, como habitualmente, participar no programa através das linhas habituais 913-150-843, 913-150-843 e o 256-336-187, 256-336-187. O Miguel então vai ficar connosco e no final vai relembrar onde é que pode então assistir a esta sessão explicativa da hipnose que vai acontecer no Hotel Nova Cruz na próxima segunda-feira. Alice? E nós vamos dar continuidade ao programa agora com a outra parte. Vamos continuar a falar dos meninos. Começamos aqui a falar já das crianças que são diferentes das estirpes que estão a vir. Em investigação descobri mais uma. Até aqui tínhamos falado de 4 estirpes, que eram os meninos índigo, os meninos cristal, os meninos arco-íris, os meninos estrela, e descobri os meninos aqua, ou os meninos água. Falou-se, ou é muito conhecido, cada vez são mais conhecidos os meninos índigo, por isso é que estão aqui 2 senhores que são pais de meninos índigo e cristal. É o João Paulo Ferradas, que tem 2 filhos, um índigo e o outro seguramente corresponde aos padrões de cristal. O André também tem uma menina que é índigo e que lhe dá muito trabalho, tal como o menino índigo do João, e algo me diz que o segundo filho do André será cristal. Vocês concordam comigo? Bem, se considerarmos aquelas características que tu disseste no outro programa sobre as crianças índigo, de serem assim crianças mais explosivas, guerreiros, hiperativos, realmente a minha filha encaixa-se muito dentro desse parâmetro. Mas dizes tu também tem uma grande capacidade de amar, não é? Sim, todos eles. Pois. E são muito criativos também. Sim, concordo também, realmente são muito imaginativos, muito criativos, muito extrovertidos. Mas é muito difícil ter filhos com estas características, não é? Muita atenção, muita paciência, que infelizmente hoje em dia não temos. Eu acho que o microfone do João Paulo está a funcionar muito bem. O João vai passar. Vai então tocar. Devemos aqui relembrar um pouco as características dos meninos índigo. Portanto, são meninos extrovertidos, são autênticos guerreiros, hiperativos, grandes inteligências, e são muito duros, têm um grande poder de encaixe, são justiceiros, têm muito apego à justiça e ao amor. Mas os 5 estirpes são ligadas ao amor. E sabem bem aquilo que querem e como conseguir. Ok. Encaixa perfeito. Vamos ouvir o João Paulo, eu acho. E o João, agora? Para sabermos se agora já conseguimos ouvir. São crianças muito criativas. Os pais têm que ter muita paciência e tentá-los compreender da melhor forma, que não são fáceis, não é? Que requerem muito tempo, muito conhecimento, porque são bastante criativos e estão sempre a inventar e a querer saber mais. Mas os pais deviam estar preparados para receber estes meninos, não é? Sim, mas não é fácil, porque hoje em dia a carga horária é muito complicada, o trabalho, e muitas vezes eles requerem tempo e nós não temos, e quando o temos, não temos paciência.
Vocês acham que as escolas que atualmente temos, a educação que atualmente temos, está preparada para estes meninos? Acho que não. Eu faço esta pergunta porque também nas minhas pesquisas descobri que na Austrália há já uma escola que recebe meninos das 5 estirpes e eles têm uma recepção e uma educação totalmente diferentes dos outros. A escola é a Escola de Educação Millennium and Absolute Empowerment Noosa Heads. Fica na Austrália, em Queensland. É uma pena em Portugal não existirem estas escolas. Eu só estou a dizer e a falar desta escola porque ainda há muita gente que pensa que isto aqui é imaginação nossa, que os meninos, não há meninos diferentes, que apenas é uma falta de educação e que somos nós que, e passo as aspas, que inventamos. De verdade, eles existem e os pais que os têm sabem perfeitamente que é assim. Aliás, eu diria, pronto, por muito que os pais tentem educar, há ali uma personalidade já bastante vincada desde a nascença, que os pais poderão tentar moldar ligeiramente para um lado ou para o outro, dar alguns princípios, mas aquela personalidade, quer seja nas crianças indigo assim mais guerreiras, explosivas, ativas, nunca vai sair de lá. E eu tenho perfeita noção disso, que a minha filha não tem nada a ver comigo nem com a minha esposa, mas já nasceu com aquela maneira de ser, não é algo genético neste caso. São líderes. A educadora também diz que ela é uma líder nata, sem sombra de dúvida. Vamos aqui só relembrar o que são os índigo, ou porque é que eles vêm. Eles vêm quebrar os paradigmas do pensamento que está instalado e que é habitual. Todo pensamento, toda a sociedade e a vida tal como a concebemos atualmente. Eles vêm mostrar-nos como é que nós somos rígidos, somos inflexíveis e, sobretudo, como somos destrutivos. A nossa civilização é extremamente destrutiva e o planeta que o diga. Os meninos cristal vêm construir, são os primeiros construtores sobre aqueles paradigmas que foram quebrados. Os índigo vêm destruir, por isso são guerreiros. Os cristal vêm construir. E os cristal vêm mostrar-nos como nós somos fechados e como não temos sentimentos. Portanto, os meninos cristal são seres com grandes sentimentos, grandes emoções, como eu disse, uma grande capacidade de amar. São capazes de lhes fazer, nós fazemos-lhes mal, mas eles estão sempre prontos a perdoar. Portanto, trazem em si uma forma de amor que é diferente. Sentem isso nos vossos filhos cristal? Sem dúvida. Eu ainda é um bocadinho cedo, ele tem 18 meses, mas pronto. A capacidade de perdoar é difícil porque ele ainda se calhar não sabe o que é zangar-se com alguém, não é? Por isso, no meu caso, não posso dizer nada para já. Mas João Paulo... São crianças que ficam chateadas, ficam zangadas, mas no momento seguinte já não se passa com elas e são elas próprias que vêm ter connosco de uma forma pedir desculpa sem terem culpa. Vêm ao nosso encontro e se calhar tentar dizer que nós aqui erramos, mas eles é que nos pedem desculpa. Portanto, de uma forma amorosa. Exatamente, exatamente. São também criativos? Acho que sim. Não deu para ver ainda, mas acho que sim. Normalmente estas crianças têm olhos muito grandes, muito expressivos. Os cristal, quando nos olham, é como se nos sugassem a alma. Entram dentro e, de alguma forma, é como se sentissem quem a pessoa é lá no fundo. São introspectivos, são crianças que sozinhas estão bem sozinhas. Sim. Quase gostam de natureza, dos animais. Gostam de cristais? Exatamente. Gosto muito do trabalho com cristais. Devemos dizer que os meninos cristal, para quem acredita na Atlântida, eles vêm da Atlântida.
São meninos, por isso eles estão tão ligados aos cristais. A Atlântida funcionava através de cristais e cada vez mais a existência da Atlântida está comprovada, nomeadamente por peças na Liga Atlante que estão a aparecer cada vez em maior número no mar Mediterrâneo. A Atlântida, devemos dizer que era um grande continente que ligava a Europa, que atualmente é a Europa, à América do Sul, daí as pirâmides na América do Sul, e Portugal, dizem, porque isto aqui apenas temos uma referência de Platão, por enquanto, mas dizem que ligava referências escritas, porque cada vez mais há referências da Terra. Ligava Portugal, Açores, etc. Os atlantes, na fuga, quando houve o cataclismo, refugiaram-se grande parte deles em Portugal. E daí partiram Fenícia, Grécia, e Egito, não é? E a construção das pirâmides no Egito. De qualquer das formas, eu ia ao outro continente que também foi descoberto pelos portugueses, também sabemos disso, ou que foi descoberto pelos portugueses, estou a falar da Austrália, que a Alice há pouco invocou, falando da escola, e fiquei aqui curioso. Essa escola é privada, é de um grupo privado, é do Estado? Isso não sei dizer, não sei. Eu vou ser muito sincera e eu pesquisei hoje apenas, só hoje é que tive a possibilidade de estar a pesquisar um bocadinho, mas prometo que vou pesquisar porque eu trabalho muito com a Austrália nas minhas terapias, gosto muito. A Austrália acho que é um país que é de vanguarda e realmente esta pesquisa sobre os meninos, as 5 estirpes, comprovam que eles estão mesmo na vanguarda. Mas vou pesquisar mais a fundo. A minha questão entronca precisamente porque é assim, se for portanto, o facto de, mesmo que seja privado, uma iniciativa de privados, pressupõe ou demonstra que estão atentos, que há gente na Austrália atenta a esta realidade. E não é superstição, nem está ligado a espiritismos como cá em Portugal, ainda, estas crianças. Mas se tiver alguma ligação ao Estado, quer dizer que o próprio Estado australiano também está atento e tem dentro dos seus cientistas, não é? O que não me surpreenderia de forma nenhuma, porque a Austrália em todos os aspectos é um país de vanguarda, como eu disse. Portanto, foi essa a razão. Sim. Por acaso, já agora queria só intervir, também num país nórdico, não sei se é na Finlândia, na Suécia, acho que já começa a ser comum muitos dos pais não colocarem os seus filhos nas escolas públicas, serem eles próprios a ensiná-los em casa, porque gostam que os filhos não sejam formatados com aqueles padrões que todos já vão. Preceptores. Exatamente. Pronto, os pais querem ser eles próprios, se calhar, tentar dar aos seus filhos uma visão diferente do mundo, daquela que lhes é imposta na escola, mais rígida e, se calhar, mais limitativa. E já se começa a ver nesses países cada vez mais pais que adotam essa metodologia. Poderá ir um bocado ao encontro também desta escola, que também tem mais atenção a crianças especiais, não é? Sim, e o que eu estava a dizer, que realmente, por exemplo, estas crianças, as Cristal já têm um princípio, muitas já têm mesmo a telepatia instalada. Por exemplo, os meninos Água têm uma quase aversão a falarem. Eles comunicavam, eles vêm da Lemúria, outro continente antigo. Quando dizes vem, o que é que queres dizer exatamente com isso? Ora, aí está. Na linha do tempo, eles têm as raízes. O Miguel falava há pouco das nossas memórias. As nossas memórias não são só deste corpo, tal como a água tem a memória de tempos imemoriais, e passo a redundância. Portanto, nós também temos. A nossa memória vem desde sempre, do princípio da humanidade. E há continentes que desapareceram, o continente Mu, a Lemúria, a Atlântida, nas grandes transformações
do planeta, estes continentes acabaram por desaparecerem nas várias idades, nas várias raças. E tanto o continente Mu, como a Lemúria, como a Atlântida correspondem a 3 grandes raças. A nossa é a 4ª. E estamos à espera da 5ª raça, que está a ser anunciada exatamente por estes meninos. Só uma curiosidade, todos os meninos que nascem agora encaixam-se num desses? Sim, grande parte. Todos não, mas grande parte, 90% encaixam-se. Então os outros que não se encaixam em lado nenhum, não me perguntem o que são. Pois. Eu creio que vem mais uma hipótese de vida. A natureza tem a sua própria triagem. Talvez seja uma triagem que a natureza faz. O que pressupõe que estamos em grandes, ou estão em perspectiva, ou já estão em andamento, grandes transformações. Sim, sem dúvida. Por exemplo, uma das missões destas estirpes novas é ajudar o planeta a reencontrar o equilíbrio. Nós destruímos grande parte deste equilíbrio e colocamos o próprio planeta em risco, a sociedade tal como a conhecemos. Estes meninos vêm ajudar a que esse reequilíbrio seja restabelecido, porque estamos em sério risco, como já foi falado aqui, do próprio planeta ir embora, não é? Se desfazer. A emissão de dióxido de carbono está a transformar totalmente e a destruir a vida tal como nós a conhecemos. Entre nós existem meninos índico e meninos cristal. Os meninos que viram a seguir, ou as crianças que vêm a seguir, são as crianças arco-íris. Mas eu creio que já temos uma... Eu não sei se é a criança. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Estou sim, muito boa tarde. Com quem é que temos o prazer de estar a falar? É uma criança da terceira idade que também quer entrar no programa. Sim, somos 2 vezes crianças, não é? Olá, boa tarde. Boa tarde aí a todos, ao Diniz, à Alice, ao André e ao João. E a esse senhor que está aí que eu não... É Miguel Oliveira. É. E a criança que está a falar connosco, como é que se chama? A criança da terceira idade? Ernesto Silva. Sim senhor. Ernesto Silva. Então diga lá, Ernesto. Eu, sobre o primeiro tema que falaram sobre a hipnose, claro que eu acredito na hipnose, mas sobretudo eu acredito que a hipnose é dos espíritos fracos. Foi sempre uma ideia que eu tive, não sei se o senhor ainda está e se não está, se estiver aí... Ainda não fugi. Não me ouve? Vai fugir agora. Está sim senhor. Não, quer dizer, eu tenho a impressão, ou melhor, o que eu penso é que todos nós podemos ser hipnotizados, levados pela conversa do outro. Pela conversa não é só conversa física, é pela postura, pelos olhos, pelas mãos e por tudo mais. E portanto, eu da hipnose acredito que é uma terapia dos espíritos fracos. Se fosse assim tão fácil, se calhar já tinham resolvido o problema todo dos drogados, de todos os traumas que existem por esse mundo fora, e na prática parece-me que não é bem assim. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é sobre as crianças que estão a falar, que já fui mais desconfiado. Hoje penso melhor, penso que de facto pode haver uma leva que tente mudar o mundo. Claro que a minha dúvida é sempre esta: será que uma minoria vai conseguir mudar a maioria? Será que essa minoria, com força, com tudo que vem, vai obrigar a todos nós que estamos instalados com benefícios, com aspectos agradáveis, termos que deixar muitas das coisas, sei lá, poluir o ambiente, mas ao poluir o ambiente temos que deixar os carrinhos em casa e se calhar ir para a bicicleta ou ir a pé. Ou descobrir outros carros. Que não poluam, não é? Exatamente. Quem diz, eu estou a falar... Outras fontes de energia, menos poluentes. A poluição não é só dos carros, a poluição é tudo, cada vez mais o ser humano... O plástico, substituir o plástico, por exemplo. Até os pensamentos negativos poluem. Ui, muito!
basta passarem pelas ruas no dia em que venha a recolha dos lixos e ver o que se passa, não é? Enfim, acho que é interessante o tema das crianças, acho muito mais interessante. De facto, há uma mudança, há uma postura diferente das crianças, como se nós analisarmos tão bem as próprias pessoas, os seres humanos, se virmos pelas pinturas, há uma mudança do aspecto facial das pessoas e, portanto, eu acredito que também há uma mudança não só facial, mas intrínseca destas crianças que estão a aparecer. A minha dúvida é se essa minoria alguma vez vai conseguir mudar a maioria. Era isto. Obrigado, Ernesto, foi um prazer e nós vamos dar a possibilidade do Miguel lhe explicar. Vou desligar e Sim, vou senhor. continuar a ouvir o vosso Muito obrigado. Se ele me atacar, eu não me defendo também. Volta a ligar. Volta a ligar. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado nós. Miguel. Ok, de facto há um mito também ligado à hipnose. Há vários mitos ligados à hipnose. Um deles de que realmente as pessoas, as mentes fracas é que são hipnotizáveis. Penso que não se dá bem assim. Nós estamos, como eu disse, a hipnose é um processo natural e nós naturalmente estamos em transe grande parte do nosso tempo. De facto, como nós como seres humanos comunicamos a todo momento, tudo à nossa volta é comunicação. Se vocês repararem, neste estúdio, tudo que existe no estúdio tem um nome. Se não tiver um nome, a gente dá um nome logo a seguir, porque o nosso raciocínio também é feito de palavras. E nós, quando estamos a falar com outras pessoas, estamos sempre de alguma forma a persuadir e a passar uma mensagem de comunicação. Daí que, reparem, na televisão, tudo que nos é vendido há sempre um transe hipnótico. Portanto, eles mexem com as nossas emoções. Eu dou-vos um caso. Se eu quero vender um produto, eu posso, que pode ser para ajudar a vossa saúde, e digo assim: olha, sei lá, já te viste daqui a uns anos, costumas beber água da torneira? Costumo. Isso faz muito mal, isso vai provocar imensas doenças e não sei o quê, daqui a um tempo vais desenvolver cancro de não sei o quê. Se não quiseres, podes beber desta água, que esta água é muito boa e previne esse tipo de cancro. Então a pessoa fica a comprar porque fica com medo da doença que vai aparecer. No fundo, essa pessoa está a ser hipnotizada. E se repararem, e dentro desta baliza, deste tema, o que essas crianças também estão a fazer quando vêm aqui ao mundo é tirar-nos deste transe coletivo. Nós acreditamos num sistema, especialmente no Ocidente, capitalista, que consome todos os recursos naturais que estão à nossa disposição. Nós acreditamos que os carros, já existe tecnologia para ter carros elétricos ou aproveitando a energia solar há muito tempo, mas este transe coletivo de tem que dar lucro, os países mais desenvolvidos são aqueles que criam mais dinheiro, isto é um transe coletivo. Ou seja, se calhar somos todos nós mentes fracas que acreditamos que é muito difícil uma minoria de pessoas poder vir transformar uma grande maioria. Mas não, isto vai ter que acontecer. Nós estamos todos num transe e essas crianças provavelmente estão-nos a acordar para outras formas de vivenciarmos aquilo que é a nossa sociedade. Se calhar formas que nós agora temos assim, é impossível. As pessoas não vão deixar de ir de carro. Por que não? Porquê é que não vão deixar? As pessoas isto não tem que gerar lucro. Existem já países que já começam a fazer estudos sobre o índice de felicidade interna. Ou seja, o país é tanto mais desenvolvido quanto mais feliz for a sua comunidade. Portanto, há uma preocupação e nós estamos a sair deste transe agora. E, no entanto, eu não consigo, eu não tenho capacidade para discernir quem é que pode ter uma mente mais fraca que a minha. O que eu sei é, interessa-me acordar deste transe em que fui colocado pela sociedade, e daí que eu estou cada vez mais atento à forma como me querem vender algumas ideias, e ajudar as pessoas a perceberem que é possível, de facto, acordarmos para uma maneira diferente de viver tudo, as nossas emoções, tudo. Foi como eu disse logo no início, às vezes o trabalho mais difícil é educar as pessoas que vêm ter comigo para receber alguma ajuda, no sentido de elas perceberem que parte delas próprias, elas auto-hipnotizam-se, o processo de cura também parte deles, e tem que largar
estas ideias de que tem que ser com ansiolíticos ou antidepressivos, ou eu tenho que trabalhar 12 horas ou 14 horas por dia porque eu tenho um estatuto na empresa. Isto está-nos a esgotar um pouco, esgota-nos tempo para tomar conta das nossas crianças. Se calhar vamos ter que entrar num paradigma em que trabalhamos 4 horas por dia para termos mais tempo para a família. Mas estas crianças vão obrigar-nos a isso. E já agora, respondendo ao Ernesto, não são assim tão poucas as crianças que estão entre nós. Nos anos 70 começaram a aparecer as primeiras. Repare-se que sempre existiram crianças destas entre nós. Sempre. Só que agora é em grandes levas. Mesmo. 90% das crianças que atualmente nascem são índigo e cristal, perdão. Em 1970, grande parte das crianças que nasceram eram aqua. Se contarmos com as crianças estrela, já é uma grande percentagem de seres que são diferentes. A partir de 2010, sobretudo, os pais cristal e índigo já terão filhos. E esses filhos serão os filhos arco-íris. Está previsto acontecerem entre 2010 e 2030. Estas crianças arco-íris são crianças excepcionais. Ainda não começamos a falar delas. Hoje o programa era mais ou menos dedicado a elas. São crianças com dons de telepatia que já existia nas crianças cristal, relativamente desenvolvido, e um bocadinho menos nas crianças índigo. Mas existe esta comunicação sem palavras. Comunicação através da mente. Portanto, são crianças totalmente diferentes de nós. As crianças cristal são curadores por excelência. Eles põem a mão e curam. A frequência vibratória deles é diferente. As crianças arco-íris já trazem um ADN diferente. Aquilo que eles precisam ou que têm vontade, isso vai se manifestar. Imaginem uma criança que precisa de água, ao lado dela vai aparecer água. Não importa como, mas a água aparece. Nem que seja ela a transformar algo em água. Não sei, está a chegar mais uma chamada e eu nunca mais consigo falar das crianças arco-íris. Atualmente são muito poucas as crianças arco-íris que existem entre nós. É à medida que as cristal forem crescendo e se forem reproduzindo, e que a consciência universal e o nível de vibração da humanidade for aumentando, porque estas crianças têm um nível vibratório diferente, são totalmente diferentes. Falamos do ADN, que é diferente. Estas crianças também irão chegando em maior número, pouco a pouco. Sim? Eu ia perguntar também qual é que ia ser o objetivo dessas crianças, mas se calhar já vais dizer mais adiante. Estes aqui vêm continuar o trabalho dos cristal. Vêm trazer vêm fazer um trabalho ainda mais aperfeiçoado. Eles distinguem-se do cristal porque estas crianças todas nascem em famílias normais, portanto não há famílias disfuncionais. E notemos que o conceito de família vai mudar também. Para quem acredita em karma, porque karma implica o retorno, tudo o que nós fazemos tem um retorno, causa, consequência. Estas crianças vêm sem qualquer karma, quer dizer que aquilo que na gíria se diz é a primeira encarnação na Terra. Nunca antes estiveram entre nós. Portanto, não têm medo de nada, não têm medo de ninguém, nada as assusta. Nem o inconsciente coletivo? Nem o inconsciente coletivo. Nada, simplesmente nada as assusta. Elas não conhecem o medo. Mas então supostamente a ideia delas será criar uma sociedade perfeita? A sociedade nunca será perfeita, mas será muito mais evoluída. Muito mais. Ainda a sociedade perfeita creio que não seria material,
Porque a materialidade vive sempre na dualidade e a dualidade nunca é perfeita. Apenas pode estar equilibrada. Está mesmo em causa a própria sobrevivência da Terra, não é? Neste momento está em causa a sobrevivência do planeta. Entretanto, ligou um ouvinte, é a segunda vez que participa, ele pediu desculpa por não poder aguardar por estar em direto. Chama-se Joaquim Oliveira, de Santa Maria da Feira. Olá, Joaquim, recordo-me perfeitamente. Pronto, e ele pretende saber se há alguma relação com os signos, isto com os signos também foi tudo muito rápido. Não terei captado a essência da pergunta, mas ou terei captado a essência da pergunta. Eu creio que o Joaquim está a confundir signos com eras. Digamos que uma era é um signo com muito maior amplitude. Nós estamos na era de Aquário. Ora, era pelas similaridades que há nas pessoas entre cada signo. As crianças vão continuar a ter os seus signos próprios, porque crianças continuam a ser seres humanos. Estas crianças, apesar de tudo, são seres humanos que têm a sua própria personalidade. Apenas é uma personalidade que não é como a nossa. Não está tão fechada, com tanta falta de amor, como eu disse há bocado, sem sentimentos, sem o mínimo de consideração pelo outro, sem valores. Neste momento os valores estão totalmente voltados ao contrário. Portanto, serão, apesar de tudo, crianças ou seres com personalidade. A personalidade e com uma linha de vida que é dada porque não, pela astrologia. Mas notemos que a astrologia é uma linha sagrada, é um estudo sagrado. Não é, pelo menos a forma como eu vejo a astrologia, não é só de adivinhação para o dia a dia, nem deveria ser. São grandes linhas que nos marcam e que não vêm reger a nossa vida, apenas são pontos de orientação. A qualquer momento nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos mudar o nosso karma. É por isso que a mão direita traz linhas que vêm do passado e que normalmente são imutáveis, e a mão esquerda traz linhas que mudam conforme nós vamos tomando atitudes. Se o Joaquim estudar um bocadinho de astrologia, sabe que nós podemos vir com um signo e morrermos com um signo totalmente diferente, porque evoluímos. Não sei se isto aqui responde, mas de qualquer maneira estas crianças, embora sejam muito evoluídas, são crianças que nascem só o signo de certos planetas, evidente, com a sua personalidade própria. Então, pode-se dizer que essas crianças vão realmente conseguir salvar a humanidade? Ou então a humanidade poderá extinguir-se, uma vez que no meio deste universo imenso somos apenas mais uma forma de vida que não fará diferença ao universo se desaparecer? A humanidade não existe só na Terra. A humanidade é um estado. E isto aqui é muito difícil de explicar aos microfones. Então a raça humana está melhor? A raça humana poderá extinguir-se? A raça humana é outra coisa. Eu creio que o universo nos está a dar a possibilidade de mudarmos. Cabe-nos a nós tomarmos nas mãos essa responsabilidade e fazermos com que o planeta Terra possa recuperar um pouco, reencontrar o seu equilíbrio. Tal como nós, raça humana, precisamos desse equilíbrio, porque tudo vive em equilíbrio. Se a raça humana não tiver equilíbrio, vai desequilibrar o planeta, vai desequilibrar os animais, o reino vegetal e o reino mineral. Está tudo ligado. Tal como enquanto um homem estiver doente, toda a humanidade sofre. E não falo só da raça humana, toda a humanidade sofre. Mas se o planeta Terra se extinguir, é um sofrimento para o universo, mas é um sofrimento para o universo. Por mais insignificante e ínfimo que seja. Sim, por mais insignificante e ínfimo que seja, é um sofrimento para o universo. Nós estamos próximos do fim. A propósito, é certo que tudo
que tudo tenha um fim, não é? Ou pelo menos. E o programa está a chegar ao fim. Mas o Sol vai acabar, a Terra também irá acabar, a não ser que a humanidade sobreviva e consiga até construir um Sol. Nós também vamos acabar neste corpo. Mas isso é quando chegar o tempo, certo? Agora, suicídio é diferente. Falamos aqui já sobre suicídio. Suicídio é diferente. É acabar prematuramente com algo que ainda deveria estar ao serviço. Nós, quando partimos, quando este corpo acabou a sua parte, precisa de ser remodelado, não é? Isso é o fim de um período. É natural. Agora, quando acabamos com ele, é outra coisa. O que nós estamos a fazer, estamos a matar a Terra. Estamos a cometer um crime. E isso é punível com a lei universal. Muito bem, nós vamos então pedir ao Miguel que nos recorde o que é que vai acontecer na próxima segunda-feira. Certo, palestra de hipnose e seus benefícios práticos, dia 28 de julho, segunda-feira, 21 horas, Hotel Nova Cruz, a entrada é livre e pronto, e as pessoas vão... Eu tenho um espírito assim, a minha personalidade é aberta, portanto as pessoas vão poder colocar as questões que quiserem e poderemos falar aquilo desmistificar um bocadinho o que é a hipnose e para que é que serve. O que é que as pessoas podem esperar deste workshop? Pronto, podem esperar isso. Eu na minha forma de trabalhar entrego tudo aquilo, tudo de mim, de uma forma sincera e aberta. Portanto, aquilo que eu posso prometer é, da melhor forma que eu puder explicar, falar-vos do processo e retirar as dúvidas que puderem surgir. Se estiverem à espera de espetar agulhas, facas, pôr a malta em 2 cadeiras, esqueçam, não vale a pena aparecer, porque o objetivo é uma ferramenta de cura que respeita o processo individual de cada pessoa. Pronto, e é na próxima segunda-feira então no Hotel Nova Cruz, não me paga nada, é acesso livre, completamente livre, e estão todos convidados, os nossos ouvintes. E vocês também estão convidados. Muito obrigado. E agora resta despedir o João, por exemplo, que se tens alguma coisa a dizer. Sim, que os pais que escutam os filhos não tenham medo que eles possam dizer e tentem compreender a mensagem que eles nos vão transmitindo. Eu devo dizer que, como não falamos dos meninos ou das crianças ainda, fica para setembro, uma vez que em agosto nós estaremos cá e o próximo programa será de fecho. À partida não iremos falar de meninos nem de crianças. Fica aqui prometido que o João e o André estarão cá novamente em setembro para falarem com mais profundidade das experiências enquanto pais de meninos diferentes. Fica o convite aceito. Sim, e o André, também. Tens algo a dizer, André? Bem, realmente o João já sumarizou realmente tudo aquilo que eu também pensava, que realmente tratar e cuidar de filhos diferentes muitas vezes pode ser, se calhar o nosso objetivo não será se calhar tanto educá-los, mas também deixar que eles nos eduquem e que nos ensinem coisas novas. Tem que haver aqui uma dualidade e um equilíbrio. Fica aqui este parênteses também para todos os pais que passem também pelo mesmo problema com os seus filhos. Não se esqueçam que, apesar de diferentes, estes meninos continuam a ser crianças e continuam a precisar do apoio dos pais e da família, de quem está à volta deles. Continuam a precisar de ser amados, ouvidos, acarinhados, acariciados. Eu acho que até precisam de mais. É só as últimas palavras que eu queria dizer, porque apesar deles serem grandes génios, não deixam de ser crianças. Eu queria aproveitar para agradecer, lembrando que os programas infinitos estão disponíveis no YouTube. Alguns mais virão a caminho amanhã. E devemos isso também aqui ao André Silva. Portanto, quem quiser ouvir os programas infinitos que estão para trás, é só procurar. Já agora levanto o véu, porque o André estará cá na turminha da próxima semana. Sim, espero que sim. Sim. A próxima semana será uma emissão especial ou uma edição especial de férias. O Infinitos vai de férias.
Bom, a mim resta-me desejar uma boa continuação de semana, com muito amor, carinho, muito sol, mas sol, daquele sol que não é o sol do astro, mas o sol interior que brilhe e que tome cada um de vocês. Até à semana, um beijinho. É isso, Miguel Oliveira, João Paulo Fradaz, André Silva, Alice Marques e também aos ouvintes que estiveram connosco. E o Dini Silva. E em especial, muito obrigado, os que participaram. Aquele abraço e a promessa de voltarmos para a semana. Até lá. Infinitos. Falar de saúde. Uma abordagem diferente. Dar asas à alma, falar de si. Os porquês, sentires e saberes no dia-a-dia. Infinitos, às quintas-feiras, das 19 às 20.